Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de iniciarmos aí a apresentação na mesa, gostaríamos de avisar a todos vocês, né, que esse episódio ele está em vídeo também no Spotify agora. Temos também o nosso canal do YouTube, então vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, pode acompanhar também os episódios por lá. Nós estamos aí num período também experimentando e largar alguns cortes, tanto de episódios novos como também de episódios mais antigos durante a semana. Então, toda semana, se tu quiser escutar um pouco de conteúdo do Agro Depende, tem lá no Spotify disponível, tem disponível também no YouTube, e nos próximos dias aí a gente vai estar intensificando também as publicações nas nossas redes sociais, né, e os cortes também relacionados aos episódios. Então, convidar todos vocês que nos acompanhem em nossas redes sociais, lá no Eduardo Agro, lá no Instagram, também no Cassiano Agro, lá no Instagram também, e também, obviamente, nos acompanhe em nossas redes sociais ali do Agro Depende, que a gente também está sempre compartilhando novos episódios e informações aí com todos vocês. Iniciando, então, a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker, que já é de casa aí. Thales, se apresenta pro pessoal. Meu nome é Thales Tchek, professor da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente tem vários episódios aí que a gente já conversou com o Thales, tem episódio com o Thales lá, e também com o Daniel, que a gente falou um pouco sobre química de solo como um todo, né? E falou também de todos os, podemos dizer, de maior parte dos principais elementos, pelo menos a gente deu uma comentada, falando um pouco de como ele se comporta no solo, como a gente pode ter uma melhor utilização deles aí para a agricultura, como a gente pode utilizar eles de uma melhor forma. Então vai lá nos episódios antigos, procura os episódios que a gente gravou falando sobre esse assunto, que são episódios muito legais, e trouxemos novamente o Thales aí para conversar um pouquinho sobre a interação também de todo esse complexo que são os solos brasileiros como um todo, né? A gente falar um pouquinho e começar a trazer uma maior complexidade para ele, porque muitas vezes a gente fala, a gente estava conversando antes do início da gravação, né? Para solo arenoso faz isso, para siltoso faz isso, para argiloso faz isso. Só que tem 200 tipos de solo argiloso, 200 siltoso, 200 arenoso também, ou tem muito mais que 200, né? Só estou usando para simplificar. E muitas vezes ele vai mudar muito como a gente trabalha como trabalha no outro, qual os produtos que a gente vai usar, quais as bases as bases de produtos, não da química, né? Que a gente vai utilizar aí para ter um melhor aproveitamento desses produtos também. Então a ideia é para a gente até começar a falar um pouco, até a primeira pergunta, Thales, como a gente pode entender um pouco melhor essa questão ligada um pouco à textura do solo, a química ligada com a textura, vamos dizer assim. Bom, vamos lá, é um tópico desafiador falar de química do solo, podcast sem mostrar nenhum slide, sem poder mostrar a estrutura atômica de nenhum mineral, mas a gente vai tentar, porque na verdade isso é um pouco do que eu faço no dia a dia, né? Química do solo é a disciplina que eu ensino aqui na graduação, primeiro semestre de agronomia, e é a disciplina também que eu ensino aqui no curso de mestrado e doutorado em ciência do solo do programa de pós-graduação. Então isso está pelo menos 3, 4 vezes por ano a gente repete os mesmos tópicos, né? Então, às vezes é meio óbvio pra gente, a gente esquece que o meu óbvio pode não ser óbvio pros demais. E quando você fala, né, acho que o Cassiano foi bem feliz de mencionar, generaliza em termos de textura, a gente tem que lembrar que a textura ela não dá uma ideia do tipo de partícula, ela não dá uma ideia do tipo de mineral que existe no solo. A textura nada mais é do que uma distribuição de tamanho de partícula no solo, né? Então é tamanho, depende da natureza química. E quando a gente fala isso é até meio assustador, porque a gente generaliza muitas vezes, né, falando corriqueiramente com colegas ou falando de um solo arenoso. Bom, um solo arenoso, mas desenvolvido em que tipo de material de origem, que tipo de rocha, que tipo de ambiente? Porque a gente sabe que na fração areia pode ter já uma diversidade muito grande de minerais. Alguns são bastante inertes, outros podem, inclusive, fornecer nutrientes no médio e longo prazo para as plantas. E isso explica, por exemplo, que alguns sistemas são menos dependentes da adubação química, especialmente quando é um sistema de cultivo perene, pastagens,
reflorestamento, plantas que têm mais tempo para poder utilizar esses nutrientes que estão lá na fração areia. Na fração silt é muito mais dinâmico ainda, né? Porque são frações, são minerais com superfície, com tamanho menor. Consequentemente, se ele é menor, ele tem também maior exposição, maior superfície para poder reagir com o meio. Então, ela é uma partícula que pode contribuir também para a liberação de nutrientes e, inclusive, também para a fixação de alguns. Porque ele tem estruturas minerais que podem estar presentes nessa fração silt e podem fazer esse tipo de interação. E na fração argila, então, é uma infinidade, né? Na fração argila a gente tem todas as partículas que estão na fração argila, a maior parte são super reativas, claro que pode ter o mesmo mineral, isso é uma coisa também que às vezes não fica claro. Pode ter o mesmo mineral na fração areia, o mesmo mineral na fração silt e o mesmo mineral na fração argila. Quer um exemplo disso? Se você separar essas 3 frações no laboratório, por peneiramento, com um método decimétrico, tu pode encontrar quartos nas 3 frações. O que muda é o tamanho da partícula, mas a estrutura química é a mesma e, quimicamente falando, quartzo é inerte, independente se está na fração argila, silt ou areia. Olha só que interessante, né? Então a gente já começa... Só um ponto, aquele conceito, por exemplo, que a gente tem que o solo ali, ele é composto pela areia, silt e argila, é esses 3. Só que dentro desses 3 ainda tu tem alguns minerais, ou seja, as rochas de origem, a gente poderia chamar, que estão presentes nos 3 ou não necessariamente? Não é exatamente isso no caso. Você tem uma assembleia de minerais, né? Você tem um, como se fosse, e esse nome é utilizado, né, em inglês, é um Mineral Assembly, assembleia de minerais, porque tem uma quantidade muito grande e ele é muito dependente dos 5 fatores de formação do solo. Se olhar lá, o Jenny, em 1941, falou, cada solo, se quer saber que tipo de solo você tem, se tu me falar os 5 fatores aqui, eu posso predizer, que é o material de origem, a rocha que ele é formado, o relevo, o clima, os micro-organismos e o tempo que esse material ficou exposto. É possível a gente predizer. E a gente faz mapeamento digital de solo baseado nessas premissas. Como é que vocês sabem que tem... Olha o tamanho do Brasil. Não foi feito nenhum programa para poder conhecer todos os solos em todos... Hoje tem o Pronasolos que está tentando fazer um apanhado mais detalhado. Mas muito do mapeamento pode ser feito em áreas assim, com mapeamento digital, porque você consegue essas informações de relevo, de material de origem, por imagem de satélite, por exemplo, né, com alguns levantamentos de geologia, é possível você já ter várias informações que podem dizer que tipo de solo que vai ocorrer em determinado local. Então, esses minerais que estão lá no solo dependem muito desses 5 fatores. Então, quando você fala um solo argiloso, um solo aqui tem 20% de argila. Aí na região da depressão central do estado do Rio Grande do Sul, 20% de argila lá no Mato Grosso, 20% de argila no Mato Piba, 20% de argila lá em Dom Pedrito. Isso é um bom indicativo, mas pode estar escondendo um monte de coisa. E às vezes essas informações que podem explicar o comportamento químico de alguns elementos. Tá? E nós, como agrônomos, nós deveríamos saber isso, porque um agrônomo faz pedologia, ele sabe que é um tipo de solo, a classificação do solo, e lá no nome do solo, na sua classificação, tá todas as informações, né? Por que tipo de mineral provavelmente ocorre. Não precisa nem fazer análise, né, mineralógica. Se tu quiser saber com mais certeza, seria interessante ter. Né? Tá trabalhando num solo uma vida inteira, tá na família 2, 3 gerações da mesma área, e a gente às vezes não sabe direito qual que é o mineral que existe lá. É um investimento interessante conhecer o mineral, né, que ocorre nas frações argila, silt, areia, para você ter um detalhamento maior. Mas com o conhecimento pedológico a gente já pode afirmar um monte de coisa. Um solo com 20% de argila lá em Santa Maria, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um pouco de vermiculita, a gente vai achar bastante caulinita, que é o principal mineral que ocorre nessa fração argila nos solos brasileiros. A gente vai achar talvez um pouquinho de quartzo, a gente vai achar vermiculita hidroxientricamada. Então, é um monte de mineral que ocorre. Tudo isso ainda está misturado, se quer complicar ainda mais. Eles interagem entre eles estão se modificando constantemente no tempo. E ainda você tem a fração orgânica, que ocorre na fração argila. Então, a matéria orgânica, como a fração argila é tamanho, não significa qualidade, se ela é um mineral, se é orgânica, a fração argila contempla a matéria orgânica. A matéria orgânica é um pedaço da fração argila, entendeu? E isso está lá acontecendo, interagindo com a fração mineral, interagindo com nutrientes e
Entende como a coisa vai ficando mais intrincada? Não é à toa, por exemplo, que para você ter mais matéria orgânica no solo, tu precisa também de argila, porque senão você não tem uma estrutura para poder proteger ela da degradação microbiana. É difícil de você acumular muita matéria orgânica no solo com baixa argila, porque não existe essa proteção físico-química que ocorre entre a fração sólida orgânica e a fração sólida mineral. Então, basicamente, além dessas proporções dessas três partes, digamos assim, do solo, a gente tem ainda a parte de mineral que vai ter uma variação. Só que essa variação que os minerais têm, essa contribuição de cada um dos minerais, o quanto isso muda também a característica daquele solo. Por exemplo, como tu mesmo comentou, né, se eu tiver um solo que é 20% de argila e tiver, ou 60% de argila, e tu tem a distribuição de areia e silt parecida em dois locais diferentes, por causa dos minerais eu vou ter um comportamento, esse solo ele vai se comportar de uma forma diferente, por exemplo, na minha adubação, porque às vezes tu vai pegar no manual, ele tá levando em consideração sempre de uma forma mais macro, nunca na verdade, boa parte da agricultura a gente sempre considera o macro, né? Leva em consideração muito pouco as partes menores em si, ou as diferenciações que tem de um lugar para o outro nesse sentido. E muitas vezes a gente vê discussões assim, mas o solo então aqui é a mesma coisa que o de vocês que estão lá na outra ponta, porque é as mesmas características, mas então aparentemente não é bem assim, né? Eduardo, eu não quero em nenhum momento que botar em xeque as recomendações oficiais, porque mesmo com toda essa diversidade ainda acerta, ainda funciona, tá? Ainda funciona. Eu tô tentando chamar a atenção porque às vezes tem um comportamento um pouquinho diferente que foge à regra e daí falta o conhecimento dos minerais, o conhecimento agrônomo mais detalhado sobre o que é composto aquela fração argila. Esse exemplo de comparação de teor de argila é excelente, né? Por exemplo, é muito fácil de encontrar aí na região onde vocês estão, aí no noroeste do Rio Grande do Sul, 60% de argila. Mesma coisa lá em Dom Pedrito. E aí, esses solos têm o mesmo comportamento. Muda muito, bioma, esse solo vermelho, latossolo vermelho, ele tá cheio de hematita. Tem muita hematita. Hematita é um óxido de ferro que adora fósforo. Ele tem uma interação muito forte com o fósforo e é um grande sumidor de fósforo. Contrário lá de Dom Pedrito. Lá eles têm umas estruturas lá de minerais já 2:1, minerais tipo vermiculita, esmectita, minerais que podem também reter fósforo, mas não na mesma intensidade, na mesma quantidade que um óxido de ferro, por exemplo. Por outro lado, a presença de esmectita e vermiculita em solos é um grande sumidor de potássio. Então o comportamento, né, ele é invertido, assim, pegando esses dois extremos, né, você teria um mesmo teor de argila, mas um solo que absorve muito mais fósforo e outro que absorve muito mais potássio. Essa questão eu acho que é interessante a gente dar uma frisadinha, né, de que o que a gente está comentando de forma geral, ou mais resumida, não é que as recomendações que, basicamente, dentro da agronomia, a gente sabe um pouco de tudo, pega algumas recomendações que especialistas desenvolveram para a gente usar de uma forma mais simplificada, entre parênteses, vamos dizer assim. Só que o que tu traz, eu acho que isso é muito válido a gente frisar e reforçar. Só frisar e reforçar também, como o Thales comentou, e funciona, tá? Funciona, a gente não tá dizendo que não funciona. Funciona. Não, mas eu só quero comentar que essas questões da gente entender melhor qual que é os minerais, por exemplo, que estão lá, qual que é a interação deles, como eles funcionam, nos auxiliam de uma forma também mais simples a entender e fazer uma adubação mais correta, né? O Thales comentou, por exemplo, ali no Noroeste, Rio Grande do Sul, tu tem que ter um cuidado com a parte de fósforo, então tu vai ter que ter estratégias de manejo para manter o fósforo na área, ou muitas vezes vai ter que fazer uma super adubação, porque uma boa parte tu vai perder e tu sabe que ele vai ter essa característica. Lá para Dom Pedrito já é o contrário, mas para potássio tu vai ter que ter esse cuidado, tu vai ter que botar muitas vezes uma adubação muito maior do que tá pedindo ali, porque tu sabe que uma parte do solo vai pegar para ele e não vai ter muito o que fazer. Um detalhe, né? Assim, só, Cassiano, só para deixar bem claro, num solo ali com esses solos mais ricos em óxido de ferro, eles vão absorver o fósforo e a absorção do fósforo no óxido de ferro, ela tende à irreversibilidade. Quer dizer o quê? É uma ligação covalente, é uma ligação que tem uma energia alta, então não tem muito o que fazer, isso tu falou, né? Tem que colocar mais adubação no início, porque é uma taxa que tu paga para o solo. O solo não tem muita saída no curto, médio e longo prazo, você tem que
saturar parcialmente, não totalmente, parcialmente alguns dos sítios, os locais lá dos óxidos de ferro que são mais áridos ou que mais gostam de ferro. Depois que saturou aquele ambiente, começa a sobrar mais até que você chega a 100% de eficiência. Isso é muito comum, você pode chegar a 100% de eficiência, quer dizer, tudo que você coloca em fósforo se converte em produto, por exemplo, se converte em grão, tá? A não ser que você tenha perda por escoamento superficial, por erosão. Mas é possível você chegar num solo com alto teor de argila, com alto teor de óxido, no momento que você vai ter muito próximo do 100% de conversão em produto. No início vai ser muito baixo e isso vai diminuindo ao longo do tempo. Agora lá, num solo com esmectita, com vermiculita, onde vai absorver muito potássio, o interessante é que não é irreversível. Mas a análise de solo às vezes não mostra. E aí que está, às vezes, o detalhe, né, que separa o agrônomo que conhece química do solo e o agrônomo comum. Porque o que acontece nesse ambiente? Você coloca potássio, tem lá minerais tipo 2:1, seria minerais que tem uma estrutura lá formada por uma lâmina de octaedro, uma lâmina de tetaedro, outra lâmina de tetaedro, um sanduíchezinho. E aí naquelas estruturas ali, que são tetaedros de silício, eventualmente o silício é substituído por um alumínio, gera uma carga negativa permanente. Ou lá na estrutura do alumínio, do octaedro de alumínio, é substituído por um ferro 2 ou por um magnésio, que é divalente, e gera uma deficiência de carga. Então esses minerais, eles são empilhados, assim, é impressionante. Se tivesse, eu poderia trazer um dia para você mostrar o mineral, porque ele é uma folhinha plana, parece um plástico um em cima do outro, e aquelas entrecamadas ali podem entrar água e nutrientes, né? E o potássio, em especial, ele consegue entrar no meio da cavidade siloxana, que é uma deformação que tem lá, uma cavidade entre essa estrutura mineral que cabe bem certinho o potássio, também cabe o amônio, também cabe o césio, outros elementos também podem entrar lá dentro, mas o potássio, que é de interesse agrícola aí para nós, ele cabe lá dentro. No momento que a gente adiciona no solo, a planta não absorveu, tendência desse potássio migrar lá dentro. E aí ele ficou acomodado, tá? Tem uma energia, né, relativamente forte, mas não é assim uma coisa irreversível. Na medida que a planta absorver, né, com o tempo, ela pode sair dessa estrutura. Isso acontece rápido, tem estudo que mostra que em 40 dias, né, pode sair da entrecamada e inclusive transforma o mineral com essa jogada, né? Só que a análise de solo não mostra. A análise de solo, no solo você colocou o potássio, aí tá lá, a planta pode aproveitar, mas só que se fizer a análise de solo vai, em questão de 90 dias, a gente já fez esse experimento aqui, um aluno meu doutorado, João Pedro, a gente adubou um solo, margem de solo, Eldorado Sul, 20% menos, 17% de argila só, mas naquela argila tem essas estruturas. Em 90 dias, a gente colocou o potássio, sumiu. Não aparecia mais no laudo de análise no MELIC 1. Qual que é a conclusão de 10 em 10 agrônomos no solo com 17% de argila? Perdeu por lixiviação. Não é assim? Porque a gente tem essa tendência de simplificar. Mas quando a gente coloca um extrator um pouquinho mais forte, uma análise química que extrai aquele elemento, força a sair daquele elemento, ele aparece. Mas o método segue sendo o mesmo daí para extrair mais? É o mesmo método ou é outro método aí para fazer isso mais forte? Porque o que... É um outro método. E antes que você pergunta, eu acho que não vale a pena ter um outro método para poder extrair, porque não é assim que a gente vai manejar certo potássio. O outra ponta é mais interessante. É primeiro você saber o solo que você está trabalhando, saber a origem dele, o tipo de mineral que existe lá, e se existir nesse tipo de mineral, nesse solo, você maneja diferente. A estratégia daí de interpretação e adubação tem que levar em consideração outros fatores, por exemplo, o balanço de nutriente, né? O quanto você adubou, o quanto que saiu via colheita, e você mais ou menos vai regulando o quanto tem. Porque se você quiser ir aumentando gradativamente o teor de potássio com o tempo, isso não vai acontecer. Deixa eu só fazer só mais um questionamento, Cristiano. A respeito, por exemplo, tem a utilização hoje, por exemplo, dos pó de rocha, dos remineralizadores, acho que o Daniel já tinha comentado em algum momento com nós sobre qual é a dose, a Embrapa também tem alguns trabalhos em cima disso, a dose lá de quantas toneladas, acho que era acima de 12, 10 toneladas, para ele realmente ser um condicionador. Mas, teoricamente, quando eu trabalho com esses outros tipos de materiais que eu estou colocando no solo, eu não posso também estar alterando essa
eu vou estar alterando até um certo nível essa composição e talvez eu vou estar mudando o comportamento do solo em algum momento. Até tu mesmo comenta, né, o solo que a gente está adubando, o solo nunca é o mesmo, né? Toda vez ele é um solo diferente, que ele vai se modificando com o passar do tempo. E talvez, dependendo do que está sendo utilizado, principalmente dessa parte mineral, eu posso estar fazendo essa alteração dele através da parte orgânica, mas também tem todas essas outros materiais minerais que estão sendo implementados e misturados ali, que pode estar mudando alguma característica dele. Por exemplo, só não sei qual é o tamanho do impacto que isso possa causar, né? Essa é a pergunta que todo mundo que estuda reminalizador está buscando, né? Mas a resposta começa no qual é a rocha, qual mineral que está usando. Tem rochas e rochas. Generalizar a pó de rocha é uma coisa muito grande. A diversidade de rochas que temos no Brasil é muito gigantesca. Mesmo o próprio basalto, que tu olha assim, pensa no Planalto, é tudo basalto. Basalto muda muito. Tem várias composições químicas de basalto. E se tu especificamente vê uma rocha lá, daquelas que vem lá do basalto, que vem das minas lá da ametista, tem uma composição mineralógica bem interessante. E aí tem uma contribuição para a nutrição de plantas. Aí eu não sei se no médio, no curto, no longo prazo, como é que vai funcionar isso, porque a gente precisa de experimentação para poder entender melhor essas coisas. Se um dia vocês quiserem falar de reminalizador e mineral, aí vocês vão chamar o Edson Bortoluzzi da UPF. Daí vocês vão ter uma aula com o nível de detalhamento que vocês precisam para essas perguntas, porque eu não me arrisco. Eu não me arrisco a dar mais pitaco do que isso, porque tem muito pouco estudo para poder. E aí a composição da rocha vai ser uma chave muito grande. A granulometria dela vai ser outro entrave. E depois o ambiente que está sendo aplicado. Tudo depende. Aí, para buscar aquela que nós estávamos comentando antes, né? Terceira lei da química do solo. Tá? Íons reagem com partículas carregadas. Por isso depende de quem é o íon, depende de quem que é a partícula carregada, depende de qual que é a condição do meio. E o meio é muito importante para a reação de nutrientes, de fertilizantes, de remineralizadores, de calcário, de qualquer coisa que a gente coloca no solo. O meio, ele pode significar uma solubilização muito grande ou uma solubilização nula. Quer um exemplo? Fosfato natural. Fosfato natural depende do meio. Aí a gente sempre fala do fosfato natural como, né, um grande trave tem que ser usado no solo ácido para poder solubilizar. Tem estudos que fizeram drenos, comparando, porque se pegar o mineral que está presente no fosfato natural, apatita, fluoroapatita, tem vários, né, fluoroapatita, é fosfato com cálcio. Quer dizer, para solubilizar aquilo ali precisa de ácido, então solo ácido ajudaria, né? E do outro lado da equação química, lá do equilíbrio químico, você tem fosfato solúvel e cálcio solúvel. Então dá para jogar com esses três fatores, né? Se você tem um pH mais baixo, facilita a solubilização, o equilíbrio vai para a direita. Se você tem um teor de fósforo baixo, de cálcio baixo, também facilita a dissolução. Agora, qual dos três é mais importante? Tem um estudo bem interessante que está num livro, é uma preciosidade, o livro do... Eu recomendo o Novaes Smith, sobre fósforo, né, em solos brasileiros, solos tropicais. E um estudo lá que ele cita lá, que ele mostra que, na verdade, o fator mais importante para prever assim, a dissolução no fosfato natural é o teor de cálcio no solo. Não é nem o pH. Então, o teor de cálcio, ele trava. Tu vê que o meio condiciona daí se você vai ter uma eficiência maior ou menor de utilização do Só que daí como é que funciona? Por exemplo, que nem agora tu comentou, ó. Para mim, claro que aí a gente tá falando do aproveitamento de um fosfato natural. Mas, por exemplo, aí daí tem aquelas tabelas, até o Daniel também, a gente cita às vezes o Daniel porque o Daniel faz um monte de conteúdo, né? Que era lá aquelas relações, por exemplo, que a gente vê muitas planilhas, tabelinhas rodando lá sobre pH de solo e aproveitamento do fósforo no solo. Então, por exemplo, nesse caso, estaria botando um fosfato natural que ele iria solubilizar mais, ficar disponível para a planta, porém eu tenho um pH às vezes mais ácido que possibilitou isso, mas ao mesmo tempo aquele fósforo não ficaria acessível para a planta. Daí tem esse ponto que até eu não sei como é que se encaixa. Por que o fósforo não ficaria disponível para a planta? Não sei, porque tem ácido. A tabela dizendo que quando tá mais ácido, pela questão pelas ligações que ele vai estar fazendo ali do solo, vai ficando menos disponível. Eu acho que eu sei qual que é a tabela que você se refere, e é uma tabela fácil, né, de entender. Qualquer um Sim. que olha a tabela, assim, entendi. E aí já entendo de manejo de fertilidade. Mas não se questiona nem de onde é que vem a tabela, né?
A fonte eu acho que mais ou menos eu sei se é a mesma que a gente tá conversando, mas depois como que foi gerada, né, aquela tabela? E se eu não me engano, se essa tabela ela não foi feita com solo, foi feita com solução nutritiva. E aí é uma coisa, bom, a química sem solo é muito fácil e deve funcionar, claro, porque o solo que faz a bagunça, entendeu? Então, quando a gente fala de nutriente no meio aquoso, muito mais fácil para dizer, coloca o solo, vira a complicação, porque o solo tampona, porque o solo interage com as partículas, tem né, para não falar um bordel, uma assembleia de minerais e materiais orgânicos que estão lá interagindo. Então, na verdade, assim, para fazer essa história ser um pouco mais curta, Eduardo, a planta acidifica o solo para absorver mais fósforo. E aí? Ah, mas o pH mais baixo, baixa eficiência. Não, a planta acidifica o solo para pegar fósforo. Ela não excreta ácido orgânico. Não é isso que o pessoal estuda e está usando em tecnologias também de produtos? A planta acidifica o solo. Ela libera ácido fórmico, ácido butírico, ácido cítrico. Ela libera um monte de ácido orgânico que vai acidificar o meio. Quando ela absorve um cátion, ela libera um próton. Se ela absorve potássio, cálcio, magnésio, vai liberar um próton. Ela acidifica o meio para beneficiar a absorção de fósforo. Que é aquela relação que é feita, por exemplo, se eu coleta análise de solo, vai para o laboratório, meio que teoricamente está simulando uma extração que a planta poderia estar fazendo, e essa extração é feita por meio ácido para mais ou menos medir a quantidade de fósforo. Na verdade, no método não quer simular nada. O método quer um valor que tem correlação com o que a planta consegue absorver. Esse é um outro detalhe. Mas antes de falar disso aí, então a planta absorve, ela baixa o pH para absorver fósforo, por exemplo, tá? Qual é que é o problema do fósforo com o pH? É que nos nossos solos, nas nossas condições, para os minerais que existem no nosso solo, pro tipo de solo que nós temos, pH abaixo de 5,5 significa que tem alumínio trivalente, e o alumínio causa toxidez. E se o alumínio está causando toxidez para a raiz de plantas sensíveis, né, cultivadas, aí as principais, soja, trigo, milho, enfim, outros, algodão, aí o crescimento radicular é prejudicado e não absorve o fósforo, que é absorvido por difusão, curtas distâncias. Quanto mais alumínio, menos raiz, menos absorção por fósforo. Então, essa é a lógica do pH no solo. Se aí aparece uma tabela que talvez seja lá em solução nutritiva, aí é uma outra história. Mas no solo, tá cheio de resultado. Na verdade, a planta acidifica para absorver mais fósforo. No caso, o alumínio, no caso, não deixa indisponível, ou pH, enfim, não deixa indisponível para a planta o fósforo. O problema é que ele fica indisponível porque a planta não consegue chegar, vamos dizer assim, com a raiz, né, nesse fósforo para daí sim conseguir absorver isso? Deixa eu te ajudar aí com um trocadilho de palavra, né? Porque às vezes a gente vai no disponível, parece que é tudo tarde. Mas, para simplificar, o nutriente tá lá. E provavelmente ele tá numa forma disponível, quer dizer, que a planta poderia absorver. Ele não está acessível, porque a raiz não consegue pegar ele porque tem alumínio. Acho que aí ficaria mais, entendeu? A acessibilidade, que poderia ser outro fator, por exemplo. Poderia ser fator físico. Pode ter um solo rico em nutrientes, mas a planta não consegue absorver porque não tem acessibilidade, tem uma camada compactada e impede a absorção, entendeu? Então, o teor de nutriente é um índice. Quem já ouviu até aqui já valeu o podcast, né? Porque essa é uma dúvida que muita gente tem, e até eu achava que quimicamente ele ficava indisponível para a planta, mas não que ele... E daí entra na parte que o cara não entende muito de nutrição também. Mas não que ele só não tava, a planta só não chegava. Para mim foi uma descoberta realmente. Tem um experimento lá que foi feito, a gente fez um estudo detalhado de fósforo, tá? Várias formas, não só aquela da análise do MELIC 1. A gente fez MELIC 3, a gente extraiu com cloreto de cálcio, a gente extraiu com hidróxido de sódio, a gente usou o fracionamento do Gattiboni, se quiser chamar um dia para conversar, falar desse método aí também é interessante. A gente faz um monte de métodos. A gente pega o MELIC 1 e fica extraindo uma vez a outra até esgotar, porque o MELIC 1 não representa todo o fósforo, né, do solo. Se extrai uma vez, pegar aquela mesma amostra do solo e depois extrair de novo, ela vai continuar saindo um pouquinho, cada vez menos. Mas você pode ver uma taxa de liberação no tempo, entendeu? Isso são mecanismos que a gente utiliza no laboratório para poder entender um pouco mais, inferir sobre a forma, a disponibilidade do elemento no solo. E esse experimento que a gente fez lá na FAPA, lá, que é um experimento mantido pela Sandra, né, a pesquisadora que trabalha com solos lá,
a Fundação de Pesquisa da Cooperativa Agrária, em Guarapuava. 40 anos o experimento com plantio direto convencional com e sem calagem. Olha que legal. 40 anos. Dose de fósforo, potássio, tudo igual. Só entrava fator calagem diferente e o revolvimento do solo. E qual é que é desses 4? Plantio convencional com e sem calagem, plantio direto com e sem calagem. Qual desses ambientes vocês acham que tinha mais fósforo disponível? O plantio direto, né? Agora pelo que... Ah, não, tem que ser o outro, por causa que a raiz não tava retirando. O plantio direto eu sem ia calagem. falar, depois da explicação eu ia falar que onde aqui não tinha calagem, né? O plantio direto com calagem era o ambiente mais rico em fósforo, tinha 3 vezes mais fósforo do que 3 vezes maior o valor do nível crítico para a região, porque a planta não estava acessando, estava acumulando lá. E por mais que estava acumulando, ela não consegue absorver porque estava cheio de alumínio, né? O crescimento artificial prejudicado não tem absorção. Mesma coisa, a gente pode pensar, por exemplo, para outros elementos. Para enxofre, por exemplo, que tem uma barriguinha, né? Ele acumula lá embaixo. Então, não tem o que fazer. O enxofre ele não vai conseguir ficar em formas esperando a absorção da planta lá em cima, porque lá em cima ele tem competição com o fósforo. E o fósforo ele ainda é pouco móvel, lembra? Depende do meio. E aí aquele meio tem muito fósforo, então ele tende a descer. Ele vai parar em algum momento num perfil de solo ali, né, em profundidade, onde tem mais argila, tem menos fósforo, e ele acumula ali. Aquilo tá uma forma disponível? Sim, se a planta conseguir botar a raiz lá, ela consegue tirar. Só que o que não pode ter? Não pode ter compactação, não pode ter alumínio, porque daí a raiz não vai lá embaixo buscar o enxofre. Que daí entendeu? Tá, hoje, quando a gente pega a questão de... às vezes eu já nem sei mais se eu tô fazendo uma pergunta que tem fundamento ou não, porque a cabeça do cara vai dando uma embaralhada, e aí às vezes fica uma coisa meio estranha. Mas, por exemplo, assim, problema da raiz, desenvolvimento da raiz está ligado à questão da presença de alumínio. Hoje, todo solo, ele tem presença de alumínio ou tem solo que, sei lá, por exemplo, posso ter um solo que eu tenho um pH ácido, mas minha raiz vai se desenvolver igual porque não tem presença de alumínio, porque o problema é o alumínio e a gente corrige o pH para resolver o problema do alumínio, por exemplo. Esse é o ponto. Daí, claro, tem a dinâmica dos outros nutrientes, que tem nutriente que eu preciso que a raiz chegue nele e outro que ele vai estar na solução, por exemplo, que daí é uma absorção diferente também. Como é que funciona isso? Uma pergunta também, da onde que vem esse alumínio que está ali presente no solo, né? De onde é que vem alumínio? Daí a gente tem que voltar no Big Bang, né? Como é que a origem do universo. Que tem todo o solo, né? Que é o que mais tem, se não me engano, na Terra é o alumínio, né? A crosta terrestre é basicamente, vamos por ordem de grandeza. Tem primeiro o oxigênio, tem mais oxigênio na crosta terrestre. Tem mais oxigênio no solo do que no ar, só que está em formas minerais. Então é o oxigênio, silício e o alumínio terceiro. O alumínio é uma estrutura básica para todos os filosilicatos, né? Então tem um montão de alumínio em todo o solo. Só que pode estar em formas que minerais estáveis que não intemperizaram não liberaram alumínio na forma trivalente para a solução. O problema é o alumínio que está livre ali na solução interagindo com as partículas, com as cargas. Tá? Então ele pode estar absorvido numa superfície, consequentemente ele está em equilíbrio com o que está na solução e aquilo que está na solução é que causa a toxidez. Tá? Como é que a gente pode transformar o alumínio trivalente em formas que não são tóxicas, aumentando o pH acima de 5,5, tá, Eduardo? Então, onde é que é o solo que não vai ter problema com o alumínio? Dessa? Oi? Tem outra forma além de correção de pH, por exemplo, assim, que daí entra a pergunta saiu meio estranha da questão da onde que vem o alumínio, né? Mas, por exemplo, assim, se a gente tem alumínio em toda parte, o problema é o que está livre, né, em si. Porque tem lugar, e a gente tem um planeta que, obviamente, a maior parte dele é água e a parte terrestre é coberta boa parte por vegetação verde, que são plantas que, teoricamente, estão ali se desenvolvendo. Então, aparentemente, o que não é cultivado, até mesmo uma área de floresta, eu tenho outros fatores que vão contribuir para que se uma raiz se desenvolva com ou não com a presença do alumínio. Daí entra a questão se ele está livre ou não. O alumínio livre, ele sempre vai ser tóxico para qualquer planta ou não necessariamente, porque tem plantas que se adaptam melhor a isso, né? Exato. Por que a floresta exuberante, Mata Atlântica, Mata Amazônica, né? O próprio Cerrado, o Pampa, olha a diversidade de plantas, são todas plantas que evoluíram e se adaptaram a essa condição de alumínio. Então elas já têm mecanismos, são vários, por exemplo, e isso pode acontecer também num sistema de planta sensível. Uma estratégia que elas usam, uma das possíveis, são várias, é excretar ácido orgânico. Daí o ácido orgânico é complexo alumínio.
fez um complexo químico que ativa o alumínio para causar toxidez para a raiz, tá? Outras absorvem ali na raiz, mas elas já na raiz colocam também num composto químico lá, com algum composto orgânico e deixa aquilo lá inativo. Tem outras estratégias, mas eu não sou especialista nessa área. Eu acho que quem podia chamar aí era o Anderson Marques, o professor da UFSM, assim, contratado para falar sobre isso daí. Tem estratégias, mas são adaptações de plantas. E aí, de interesse agrícola, a gente tem as espécies de campo nativo, a gente tem a erva mate, tem a mandioca, tem o mirtilo, a cássia negra, todas espécies que não são tolerantes ao alumínio. As demais, de interesse agrícola, que são cultivadas em larga escala, geralmente são sensíveis. Cara, aí tá um negócio assim, ó, que a gente fala tanto de tecnologia, biotecnologia, o dia que conseguir isolar uma proteína ou alguma coisa de uma planta nativa que é tolerante a alumínio e colocar numa planta de milho, por exemplo, bom, aí o negócio vai ser um espetáculo. Sim, porque tu vai poder utilizar o milho em qualquer solo, vamos dizer, dentro do Brasil, se mesmo ele não tá corrigido. Aí vai ser espetáculo. Quando é que vai acontecer isso? Não sei se vai chegar nesse ponto. Às vezes é porque não é uma necessidade, não se desenvolve a questão da tecnologia, não bota dinheiro para desenvolver ela, né? Daí não se pesquisa essa questão. Mas é realmente algo bastante interessante que consegue auxiliar e muito no aumento da produtividade como um todo, porque se a gente vai pegar, até mesmo aqui no Mato Grosso, mas mais ainda no sul, que aqui no Mato Grosso o pessoal bota ainda muito calcário para repor, enfim, nutrientes, né? Lá pro sul já não é tão comum acontecer isso, repor cálcio, magnésio, enfim, com a questão da calagem. Muitas vezes é feita uma vez e nunca mais, né? E daí a gente entra em outros assuntos que a gente já comentou em outros episódios. Não, a regra é cada 3 anos. Agora mudou. O pessoal tá começando a colocar aí. Não, a regra sempre é, geralmente de 3 a 4 anos. Mas entra muito na questão de como a gente vai entender para fazer esse desenvolvimento e as possibilidades que a gente comentou, que a biotecnologia poderia estar trazendo, embarcando outras tecnologias, vamos dizer assim, na própria genética para resolver problemas, né? Como a gente fez com toda a parte... Só que... Eu posso estar falando bobagem, entendeu? Porque eu não sou especialista em genética, mas eu acho assim, se a gente conseguiu pegar de uma lagarta e colocar no milho... Não, exato. É porque não foi botado dinheiro. Uma planta, talvez seja mais. E realmente, tu vai pegar nos solos mas a questão, do Brasil, assim, ó, é muito diverso. É que é uma coisa, só um ponto que é o seguinte, que olha como para agricultura tu precisa às vezes de várias áreas diferentes trabalhando numa mesma coisa e alinhada com os pensamentos, por exemplo. Cara, aqui a gente tá falando uma coisa específica que é uma questão química de solo, de comportamento da planta, entra a questão de fisiologia de planta, entra numa questão de parte genética, que daí já entra na parte de biologia, de parte de biólogos e coisa, ou seja, vai se aprofundar, porque aqui tá aprofundando em várias áreas diferentes e tu tem que conectar essa profundidade de informações em áreas diferentes ao mesmo tempo. Então, olha como vai ficando cada vez mais complexo algumas coisas. E aí a gente tá falando de conhecimento que, teoricamente, a gente deveria estar todo mundo ok, sabendo bem algumas coisas básicas, mas muitas vezes vai se confundindo, a gente vai esquecendo e assim vai, né? Obviamente que ninguém trabalha aqui diretamente no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, mas para entender o quão complexo isso é e o quanto precisa realmente de informação para se chegar nisso, né? Gurizada, antes que eu me esqueça, depois a gente... Mas um ponto interessante que vocês falaram antes, que o teor de fósforo que está lá disponível, a quantidade que está disponível para a planta. Isso não é verdade, tá? Essa conta aí, que eu sei que tem muita gente que faz, de pegar 1 hectare, eu tenho um teor X, 10 miligramas de fósforo, se a densidade é 1,5, eu multiplico pela massa, eu tenho X de fósforo. Só que para a planta de soja produzir não sei quantos sacos, eu preciso de tanto de fósforo. Então está faltando eu colocar tanto. Isso é o absurdo do absurdo dos cálculos. Não existe infertilidade. Isso não existe infertilidade. Tá? Quem faz esse tipo de conta, isso é a conta de padeiro. Tá? Porque o fósforo, a análise de fósforo, é um indicador de disponibilidade e probabilidade de resposta à planta. Ele não está relacionado à quantidade. Ele é um valor qualitativo. Tanto que quando a gente pega um laudo,
para você interpretar, o que a gente faz com aquele teor? Alto, muito alto, baixo. Pega a bota. Coloca numa fórmula o teor? Coloca numa fórmula para daí multiplica Tabela. por... Não, como é que faz? Uma tabela para você dizer se está alto, que seria o adequado, muito alto, 2 vezes o alto, está médio, baixo, muito baixo. Então, tem que tomar muito cuidado com essas contas de padeiro. Isso aí não funciona, isso aí não existe em fertilidade. Cara, a questão é por quê? Por que não dá pra saber? Cara, se eu tô ali com o solo, tem um nutriente ali dentro, por que eu não consigo saber quanto de nutriente tem ali dentro? Porque assim, ó, realmente, o pessoal faz bastante essa conta. Que, por exemplo, cara, se eu coloquei X quilo lá de fósforo no solo, a minha análise tem tanto, no meu solo eu tenho o que representaria X quilos de adubo, tá ali no meu solo. Por que eu não consigo saber a quantidade que tem ali? Porque os solos têm uma capacidade tamponante de fósforo diferente, que é a função do tamanho de partícula e do tipo dos minerais que estão presentes lá na fração argila. Então, para você aumentar, por exemplo, 1 miligrama de fósforo numa análise de solo, tem solos que vão precisar de 7, 6, 8 quilogramas de P2O5 por hectare. Tem solos que vão precisar de 40, porque depende de quem é que é a fase mineral, a química dos minerais que estão lá presente naquele solo. Então isso é conta de padeiro, tanto que quando você pega o teor de fósforo adequado para um solo argiloso é quanto? Sei lá, não estou muito lembrando os números, 6, 9 miligramas. Para um solo arenoso, né, que seria tipo lá, com mais 60% de argila, isso vai ser 20. Então tem mais fósforo no solo arenoso? Entendeu? É que daí... Não tem. É que o pessoal faz a conta do decímetro. Eu não lembro, eu acho que ele é por partes por milhão decímetro. Por exemplo, se eu tenho lá X miligramas, e aí eu acho que é 1 decímetro cúbico que apresenta ali, aí o pessoal vai fazendo a conta, então em 1 metro quadrado, em sei lá, ele vai escalando a conta até chegar numa quantidade de quilo. É que daí tá o erro, mano. O papel Exato, aceita é que nem tudo. tabela do Excel. Mas aí entra a falta desse conhecimento básico, eu acho, que a gente tá trazendo, e a ideia do episódio é a gente trazer isso, que tu tenha necessidade para conseguir entender a utilização de fertilizantes, enfim, no solo. Porque muitas vezes a gente pega um fertilizante específico, que nem vamos pegar um super triplo da vida, ele é um fertilizante que ele vai manter aquelas características na maior parte das vezes. Tu sabe que tem uma confiança que ele não vai mudar. Porém, quando tu joga no meio, que é o solo, que é esse turbilhão, vamos dizer assim, para não chamar dessa zona que é a interação aí dentro do solo, tu começa a entender um pouco ou menos de como ele vai se desenvolver ou não. E daí entra toda essa questão de como a gente vai entender ou não como utilizar os fertilizantes, que nem vocês estavam comentando, o cara fez a conta, só se esqueceu que tem toda uma interação gigantesca, é o que a gente comentou lá no início do episódio, né? Dentro desse solo, dentro desse meio. E acaba esquecendo e colocando como se fosse, e muitas vezes porque alguns experimentos são feitos assim, em areia inerte, o cara só bota lá a solução pronta já no pé da raiz, que daí ela vai conseguir absorver tudo, né? E para ver se tá funcionando ou não, ou o que acontece com aquela planta se tu bota um excesso de fósforo, por exemplo, dentro da solução, né? Já o nutriente prontamente para ela absorver e no local que ela consegue pegar. E quando a gente traz para o solo, não tem essa questão perfeita, né, de que vai estar o nutriente ali no pezinho dela, pronto para pegar, absorver, utilizar. Então entra nessa parte de um conhecimento mais básico para realmente a gente conseguir observar como a gente vai tomar a decisão. Que nem tu falou, Thales, a parte do fósforo ela é qualitativa, a gente usa uma tabela para dizer se está alto, muito alto. Por quê? Porque a gente sabe que tem toda essa interação e a gente não pode simplesmente olhar lá e fazer a conta de padeiro que tu comentou para dizer que é essa quantidade. A gente tem que lembrar que onde a gente vai botar esse fósforo vai interferir, né? Em qual, se vai ser mais perto da raiz, por exemplo, botando com a botinha, ou se vai ser com disco duplo que tu vai jogar por cima, se vai ser a lanço, também tu já vai ter uma outra interferência, o tipo do solo, tudo isso vai interferir de como a gente vai utilizar. E por isso é bastante interessante, eu acho que é a principal questão que fica do episódio em si é entender qual que é aquela rocha básica, vamos dizer assim, o material de origem, e tentar entender melhor como quimicamente
ele funciona junto com esses outros nutrientes. E daí, tudo isso pra gente gerar uma pergunta, né? Como eu vou conseguir essa informação, né? Para eu utilizar no campo de qual que é essa rocha base da minha região em específico, vamos dizer, e além de saber dessa rocha base, como eu vou saber interpretar e tomar uma decisão para fazer uma recomendação mais assertiva? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Como fazer? Tem que estudar um pouco. Porque assim, ó, eu sempre falo com os alunos, assim, quando eu falo dos tipos de solo e da geologia, o porquê que é importante conhecer geologia. Porque a geologia não muda enquanto nós estivermos aí percorrendo esses pagos e esses campos de produção no Brasil. Não vai mudar. Entendeu? Não tem nenhuma formação rochosa sendo formada agora. O solo é o que é. A rocha que está debaixo dos pés de vocês agora, no exato momento, todo mundo que está ouvindo aí, a rocha está ali, já esteve algumas gerações antes de vocês e vai continuar sendo a mesma rocha. Então, é o mesmo solo. Isso vale a pena você entender um pouco mais com profundidade, né? Conhecimento de pedologia. Pedologia significa você relacionar o ambiente com aquele solo, né? Qual é que é a rocha que originou o solo, que tipo de mineral que pode existir lá na rocha, porque isso a rocha conta história, olha só. Os minerais que estão presentes no solo não vieram de graça. Tem 2 caminhos para eles estarem presentes lá no solo, tá? Para formar um solo. O primeiro é o seguinte, a rocha vai sendo fracionada de tamanho de partícula, até que vira uma partícula pequena, e daí vocês têm... E os minerais que estão lá presentes naquela rocha, eles permaneceram inalterados quimicamente toda a vida. A entidade química permanece sendo a mesma. Minerais primários, a gente chama isso. Minerais primários ou minerais litogênicos, que vêm da origem da rocha. Litos, né? Então, esse mineral, ele está ligado diretamente com a rocha. Aí tem o segundo tipo de mineral que pode aparecer, que é quando esses minerais, eles se solubilizam, parte deles, os mais solúveis, tem muitos que têm mais solubilidade, outros são menos solúveis. Os minerais primários que permanecem no solo por mais tempo são os mais resistentes ao intemperismo. Quartzo, feldspato. Tem outros que, à medida que a rocha vai se alterando, já no início, ele já começa a dissolver, tá? Começa a dissolver e fica aquela sopa de nutrientes e cria um ambiente até que satura do nutriente e ela começa a reprecipitar, formando novos minerais, novas entidades químicas. Ou os minerais secundários, que a gente chama, ou os minerais pedogenéticos. E aí os minerais pedogenéticos têm a ver com a gênese do solo, com os fatores de formação do solo que vão estar atrelados ao clima, ao relevo, aos micro-organismos e tudo mais. Então é perfeitamente normal você ter uma rocha com uma matriz muito parecida, mas que ela está desenvolvendo em diferentes ambientes, pode formar solos diferentes com minerais diferentes. Tá? Mas só que não tem como, por exemplo, você imaginar que uma região tem arenito botucatu, que é um tipo de rocha sedimentar formada por sedimentos de areia, por isso o nome é arenito, e você encontrar lá grandes quantidades de minerais, argilo-minerais tipo 2:1, 1:1, a vermiculita, esmectita, entendeste? O que vai ter de predominante lá? Provavelmente quartzo, feldspato, essas coisas que estão presentes em sedimentos que originaram aquela rocha. Então, tem uma matemática por trás das coisas. Se vocês entenderem isso, conhecer esse conhecimento, está nos livros. Isso aí está nos livros de pedologia. Um livro que eu super recomendo se quer conhecer. Tem vários na literatura. No Rio Grande do Sul, tem um livro que é um espetáculo, que é Solos do Rio Grande do Sul. Solos do Rio Grande do Sul conta a história de formação dos solos do Brasil, do Rio Grande do Sul. Tem outros livros, né, de outros autores no restante do Brasil também. Tem uma escola muito forte de pedologia no Brasil. Às vezes não são talvez tão acionados, porque é uma área que, fertilidade parece uma coisa que desperta mais interesse das pessoas, convidar para falar, por exemplo, né? De nutriente, eficiência, é uma coisa que está no dia a dia. A pedologia não, mas deveria ser o contrário. Porque se você está trabalhando numa propriedade
como eu comentava antes, às vezes ela está por gerações na mesma família. E você continua, olha a ligação que é isso, né? O teu solo vai permanecer o mesmo. Ele não vai mudar a sua entidade lá, a pedologia dele, não vai mudar no tempo. Você pode quimicamente alterar algumas coisas, mas os minerais que vão estar lá presentes, eles vão em grande parte continuar lá. Então vale a pena você estudar mais. Pedologia é uma ciência que está assim, precisando, né, de mais atenção, acho que dos agrônomos em geral, dos técnicos em geral, que é conhecer a formação do solo. Porque senão a gente fica fazendo generalizações. Eu tenho meu solo aqui arenoso, meu solo siltoso. Então, mas o que tem na fração silt pode sim definir estratégias de manejo completamente diferentes dos solos. O que tem na fração argila também. Entendesse? E eu acho que essa que é acho que a mensagem que a gente podia deixar, né? Até se um dia vocês quiserem um pedólogo para falar, a gente pode indicar também outros colegas do departamento que trabalham com isso, né? Por favor, porque... Tu tinha até indicado já em outro momento, só que eu acho que a gente não sei se a gente conseguiu falar com eles, mas eu tinha uns contatos que tu tinha me passado ainda, porque essa parte de pedologia é uma parte interessante, a gente já queria ter trazido para ser conversado. E outra questão, né? Se for ver toda essa questão de parte de nutrientes, minerais, a composição do solo, eu não sei até que ponto isso também afeta, às vezes, até na própria água que o pessoal tem dentro da propriedade. Claro. Por exemplo, tem uma água lá que é utilizada para pulverização, e tem a dureza da água, né, que é a presença ali dos minerais e assim por diante que tu tem ali, e às vezes afeta diretamente até a eficiência dos produtos que estão sendo usados, né? E digo mais, Eduardo, sabe que tem uma coisa que eu sempre questiono, às vezes, agora, essa semana passada, teve uma intervenção lá com o pessoal que trabalhava com essas plataformas multi para ajudar no agro, tomar decisão, e muitas delas usam a agricultura de precisão, por exemplo, seja ela especializada, ou seja ela por zonas de manejo. E às vezes a gente separa zona de manejo, para mim, olha os mapas de zona de manejo, geralmente nas canhadas, nas regiões assim, mais é uma zona de baixa. Por quê? Porque lá o solo já mudou também, não é o mesmo no topo. Então, eu vejo assim que se um dia alguém, né, incluir o fator tipo de solo com detalhamento bom, não grosseiro, detalhamento bom, de você conseguir identificar o tipo de solo, qual a espessura do horizonte A, qual a espessura do horizonte B, se tem presença de um horizonte E ou não, em uma encosta, né, desde o topo até a encosta, até lá perto do rio. Isso aí é uma informação chave para você manejar os nutrientes, para manejar o solo, para até definir, né, o que vai ser prioridade, o que a gente vai plantar em cada local. Isso está se perdendo. Isso se fazia mais antigamente. Isso é uma coisa que a gente tá deixando de lado, né? Em detrimento, a gente tem muita informação, tem outras formas de conseguir dados, mas esse dado, ele não está disponível em uma plataforma, né? A gente tem um mapeamento que pode ser muito refinado ainda. Ele tem uma escala muito grande, então tem imprecisões que seriam justificáveis de você, né, fazer um levantamento num nível de propriedade, porque você vai ficar na propriedade por muito tempo. Então, imagina contratar um pedólogo para fazer um mapeamento do solo da propriedade. Olha que interessante, quem é que tem isso? Quem é que tem essa informação? O meu tipo de solo, eu sei que daqui até 50 metros saindo aqui da sede, mudou o solo, depois de mais 100 é um outro. Entendeu? Olha e esse tipo de informação ninguém tem ainda disponível, mas o serviço ele existe e poderia ser muito bem utilizado, né? Sim. Porque nós temos pedólogos aí disponíveis no Brasil. E daí entra naquela máxima, a gente tá vendo que cada vez mais está acontecendo de voltar um pouco para trás, não voltar, mas começar a observar novamente o mais básico e não sair com a tecnologia, vamos dizer assim, que sai muita tecnologia, muita coisa pro mercado e a gente abraça, acha que é aquilo lá, vai utilizando e não vê aquela eficiência, não vê aquele desenvolvimento, porque muitas vezes tu não tá conseguindo utilizar realmente como deveria, né? Porque tá faltando essa parte básica que traz todo o norte, vamos dizer assim, para tu usar qualquer tecnologia, produto, para realmente ter uma eficiência maior. E cada vez mais em toda a parte do agro, a gente acho que pode dizer, tá vindo para isso. Que nem eu trabalho mais com cultivares, por exemplo, de soja.
cada uma vai se adequar melhor a um local específico, numa população específica, plantado num ano específico, num solo específico, tudo vai variar, mas o que me traz essa informação é eu entender como ela se comporta em cada um dos casos e onde é que eu vou colocar ela para ter uma melhor utilização, vamos dizer assim, um melhor rendimento. Muitas vezes eu boto em todo o estado, vai ter 900 dados diferentes, 900 resultados diferentes. E o mesmo acontece com todo o restante. Então, essa parte que tu traz da necessidade, e até que nem o Eduardo falou, a gente já quis trazer, mas muitas vezes acabamos não dando tanta importância, porque é falado pouco isso, né? A questão de pedologia, o desenvolvimento, e são coisas que nós, como podcast também, acho que é quase um dever começar a trazer mais essas questões para realmente conseguir botar uma pulga atrás da orelha e trazer a necessidade desses conhecimentos pro agro como um todo, né? Com certeza. Outra coisa que nós vamos começar a fazer, que tinha que começar a fazer, é começar a fazer uns debates, começar a botar duas opiniões diferentes e ver até onde vai, né? Porque tem muito isso também, né? A gente encontra, não no que a gente tá conversando aqui agora, né? Mas a gente encontra, de forma geral, no setor em si, muita informação às vezes, até mesmo de especialistas que tem alguma informação ali na ponta, que não tá fechando, digamos assim, né? No discurso final, na conclusão final de toda a conversa. Então, acho que tem muita coisa ainda dentro do nosso setor que a gente tem que compreender um pouco melhor, e a gente vê hoje, num cenário mais geral, tanta discussão que é sempre posta a dois lados, né? A dualidade, né, de tudo que a gente encontra praticamente. E talvez no agronegócio a gente tenha que ter um pouco mais de discussões, só que não de forma política, como a gente sempre vê, mas talvez de forma técnica, começar a discutir mais tecnicamente as coisas que talvez seja um avanço que a gente possa estar fazendo, né? De fato, hoje acho que é um grande avanço, né, as tecnologias de informação que a gente tem. A gente está fazendo essa gravação aqui, eu tô aqui em Porto Alegre, o Eduardo 13 de Maio, o Cassiano tá lá no Mato Grosso. Olha que interessante. Então, falando aí para um monte de gente que eventualmente vai lá, tá lá no Spotify para escutar o que a gente tá falando. Mas, ao mesmo tempo, também facilitou a difusão de muita coisa, às vezes, que não... Informações que, como são contraditórios, pode os dois estar certo, às vezes, pode ser, não sei, mas depende do caso, mas a gente sabe que tem muita informação, às vezes, que é um pouco tendenciosa. E aí tem que ter senso crítico. Como é que a gente desenvolve senso crítico? A gente tem que se emancipando. A gente precisa se emancipar, a gente tem que ter uma formação minimamente básica, né, para poder escutar aquela informação. Não, pera lá, isso aí eu já escutei em algum lugar, eu já li em algum lugar, isso faz sentido, isso não faz sentido. Vou dizer para vocês, eu fui aluno de técnico agropecuária na CETREM, 13 de Maio, depois eu fui aluno de agronomia na UFSM, depois eu fui aluno de mestrado, depois eu fui aluno de doutorado, eu fiz um ano sabático fora e mesmo assim a gente tá sempre aprendendo, sabe? A gente tá sempre aprendendo, tá sempre estudando e sempre querendo um pouco mais. Mas o meu conforto, assim, eu como, né, estudante, como quer entender as coisas, o porquê, como senso crítico, vai ficando maior à medida que a gente avança, porque no início a gente tem muita dúvida, né? A gente bombardeado de informação, tu não sabe para que lado se atira, se quem que tá falando certo, quem não tá falando, mas na medida que você vai estudando e você vai entendendo alguns processos, mecanismos, aí fica até mais fácil, você pode até predizer as coisas, e é esse que é o grande objetivo às vezes, do estudo, né? Da formação de um agrônomo, de um cara especializado em ciência do solo, porque, bom, se tem a informação básica de como que um solo reage, né, o que é formado o solo, da onde ele veio, aí vem alguém lá e fala, o Cassiano, tem um produto X aqui, o que é a composição química desse produto? É tal coisa. Para usar nesse solo vai funcionar ou não? Tu já pode predizer se vai dar certo, se não vai dar certo. Antes de colocar. Né? E aí que, quando você chega nesse nível, aí, Eduardo, tu não tem dúvida entre quem tá falando certo e quem tá falando errado. Tá? Às vezes, por um motivo de educação, tu acaba, ou por não ter um fórum adequado, você não vai pro debate, né? Não tem espaço para poder desdizer ou contrapor. Mas, infelizmente, é assim, né? Hoje em dia, tu pega o teu celular, como a gente tá fazendo aqui, eu posso começar a gravar um vídeo, aquilo fica ali, eu falando o que eu acho e não tem ninguém para contrapor, no máximo vai ter um comentário. Mas não tem aquela coisa do pesquisador A, B, e aí estão lá
né, debatendo em alto nível, obviamente, não tem que levar para o pessoal, né, tem que discutir no campo das ideias, né, para poder um sustentar uma ideia e outro sustentar a outra. Aí... É que hoje, a gente já falou isso em outros momentos também, né? Hoje o conhecimento básico, ele é bem profundo, né? Ele é bem técnico em algum certo ponto. Tu tem que ter um bom conhecimento, e principalmente quando a gente fala de agronegócio, como a gente tinha comentado antes, que são várias áreas diferentes que tu tenha que ter um conhecimento básico, acaba se tornando extremamente complexo, se torna um oceano de informação que tu tem que ir buscando, às vezes, para ter até uma base no geral. Por exemplo, vai ter uma base da parte de química de solo, da parte de, sei lá, mecanismo de ação de fungicida, da parte de fisiologia de planta, e aí quando a gente fala básico, a gente tá falando da parte de biologia, a gente tá falando da parte de química, e ligar isso muitas vezes, claro que daí e esse conhecimento básico de cada coisa acaba se tornando complexo, e por mais que hoje a gente encontra muita informação na internet, de forma geral, entra naquele mundo líquido, né, que o Bauman falava também, que cara, tu escutou hoje essa informação, tu não gravou essa informação. Quem escutou o episódio inteiro vai lembrar daqui uma semana, daqui 2 semanas, ainda se contar para alguém sobre o que escutou, e talvez isso vá se perdendo. Daí tu tem que retomar muitas vezes, ou anotar realmente e aprender para que aquilo se permaneça. E hoje a gente vive num momento em que todo mundo escuta um monte de informação e essa informação dura pouco, né? Não, e só complementando, acho que é isso que tá faltando, né, Eduardo? Toda essa parte que o Eduardo... que o Thales trouxe, de tu conseguir predizer muita coisa, todo esse estudo, tu conseguir auxiliar as empresas também a olhar mais para esses especialistas, que nem o Thales comentou, mais de 10 anos, 15, 20 anos, muita gente tem estudando apenas só um pedaço, vamos dizer, de uma informação, né? Por exemplo, o Thales, só mais sobre fósforo, química, muito ligado a fósforo, o Gatibone ali que a gente conversou também, muitas vezes consegue predizer e ver se um produto vai dar certo ou não em tal local, e muitas vezes a gente não observa isso acontecendo dentro das empresas, né? Trazendo todos esses especialistas para ter uma informação mais correta e para também auxiliar na melhor recomendação de como utilizar. Muitas vezes a gente vê o pessoal fazendo teste de campo, mas não trouxe alguém para dar um norte principal de se vale a pena fazer aquele teste. Às vezes eles gastam milhões em teste e não paga um valor irrisório, dá para dizer assim, em alguém que pode já comprovar ou não somente pela teoria, né? Então acho que é uma questão que a gente pode trazer para realmente conseguir desenvolver cada vez mais o nosso mercado e utilizar mais o conhecimento e a ciência para ser mais assertivo lá no campo. Até, Thales, deixar um tempinho disponível aí para tu falar tuas palavras finais, pode ficar bem à vontade. Agradecer a vocês e o convite de novo, né, para fazer essa discussão aí, e a gente está sempre disponível, né, quando precisar conversar, trocar uma ideia, agradecer pelo trabalho que vocês fazem, que eu acho que é importante, porque é uma forma de extensão também da universidade, né, volta e meio encontro aí pessoas e agradecendo, às vezes até nas redes sociais, né, que escutou o tal podcast e que foi legal, a gente fica bem feliz de saber que tem esse retorno. Dizer também que eu já se eu tô aqui hoje falando, né, todo esse tempo que eu estudei foi graças também ao ensino público de comunidade, né, e também teve muita gente, né, envolvida na minha formação, os orientadores, os colegas. Depois a gente tem aí mais uma camada de contribuições, que são os meus alunos, né, que estão aí gerando dado, e a gente vai aprendendo junto, a gente estuda junto, a gente está sempre tentando entender alguns resultados, porque por mais que a gente pode predizer muita coisa, às vezes quando a gente mede, tu se surpreende e tu tem que achar a explicação por quê. E esse que é o legal da pesquisa, né? Isso é o que me motivou a seguir a carreira, porque como dizem, é uma coceirinha que você tem atrás da orelha, ou você tem ou você não tem. Se você não tem, então não vale a pena você seguir estudando, fazendo pesquisa. Se você tem aquilo ali, aquilo que vai te motivar no dia a dia, porque é bastante árduo, né? É cansativo, a repetição, é muito trabalho de campo, muito trabalho de laboratório que repete, a análise estatística, escreve, desenvolve a ideia na forma escrita, porque tem que ser um negócio que fique claro para todo mundo que vai acessar aquela informação depois. E agradecer aí a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que me dá essa oportunidade de seguir fazendo isso, né, como
como o meu trabalho. E, enfim, se precisarem de mais alguma informação, nos busquem na Faculdade de Agronomia, Departamento de Solos. Aqueles que já são formados, querem também continuar estudando, têm interesse na carreira acadêmica, nós temos um programa de pós-graduação em Ciência do Solo. Atualmente, né, eu estou como coordenador fazem alguns meses. Inclusive, estamos com o processo seletivo aberto até dia 9 de fevereiro. Não sei se você vai para o ar até o dia 9 de fevereiro, mas o processo seletivo corre a cada semestre ou a cada ano, com nível de mestrado, doutorado, com bolsa, com recurso para fazer as pesquisas, né? Os professores aqui do departamento que estão vinculados ao programa de pós-graduação são muito capacitados em arrecadar recurso, né? Não só recurso público, mas estão interagindo também com empresas do meio privado para trazer recurso financeiro para fazer a roda girar, né? Porque a pesquisa ela tem um ônus grande, tanto de logística quanto também de análises, né? Que a gente faz no laboratório. Então, se vocês estão aí escutando e têm de alguma forma o interesse de fazer um mestrado em ciência do solo, doutorado, nos procurem. Temos aí mestrado, então, tem colegas que trabalham na parte de biologia do solo, tem colegas que trabalham com fertilidade, com química do solo, com física do solo, mecanização agrícola, temos manejo de conservação do solo. Então, todas as áreas e sub-áreas, né, somos hoje atualmente 13 professores do programa de pós-graduação. No departamento são 16, se não me engano, todos com doutorado, e já com um lastro de experiência, né, em pesquisa, extensão e formação de pessoas de nível superior. Então fica aí o convite, né? Se um dia tiver interesse, procure aí na página www.urcs.br/solos. Fica o convite para todo mundo aí, até vamos fazer um corte isso aí, mandando o pessoal nas redes sociais aí, antes do dia 9, né, que é muito importante. O episódio sai agora no dia 6, então vai dar tempo todo mundo poder ver aí. Entre em contato com o Thales, vamos deixar todas as informações aí na descrição do episódio, e é sempre importante a gente estar fomentando cada vez mais a pesquisa e novos pesquisadores também, para que continuem esses estudos e comecem a ver toda essa pesquisa de base que a gente sabe que traz produtos, rendimento, desenvolvimento no campo. Então é bastante importante isso. No mais, gostaria de convidar todos aí a nos seguir também nas nossas redes sociais, a nos ouvir lá no Spotify, ou nos ver no Spotify agora, estamos em vídeo lá também, no YouTube. E por hoje é isso. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau. Valeu!